O voo da serpente emplumada. Parte 12 do audiobook. Tradução de El vuelo de la serpiente emplumada, de Armando Cossani, México, Distrito Federal. Meu interesse pelas Sagradas Escrituras era o mínimo. Não as havia lido e tampouco estudado. Entretanto, algo me dizia intimamente que meu amigo estava no justo, ainda quando eu nada compreendia. Após um breve silêncio, lhe disse: Não basta então cumprir com o que manda a religião? Cumprir fielmente e de coração com os preceitos ordinários da religião é o primeiro passo, um passo indispensável. Tudo está entrelaçado, tudo está unido. As formas religiosas são a aparência externa do que se pode chamar a igreja interior, e esta é imortal em verdade. A isso se refere o credo quando fala da comunhão dos santos. Então aproveitei a oportunidade para pedir-lhe que me explicasse a verdadeira forma de rezar. Tens estado rezando muito intensamente, mas sem dar-te conta. Respondi contando-lhe minhas experiências de estudante. Já o vês, me disse. A ignorância esteve a ponto de cegar-te por completo. E agora és tu quem nega o alimento que precisa a tua alma. Não creias que agora vais poder culpar disso até os professores, até os confessores ou até os pais. Podias havê-lo feito até há pouco. Agora já isso te está vedado. Se tens interesse em saber algo mais acerca do Pai Nosso, por exemplo, começa a desentranhar o que verdadeiramente significa perdoar a nossos devedores. Digo-te estas coisas porque a ignorância sincera é perdoável, mas não a hipocrisia, nem a mentira, nem a ociosidade. E como farei isso? Da mesma maneira que tens feito os demais. Por exemplo, aquele verso que diz: Livra-nos de todo mal, o tens vivido a teu modo, e viver uma súplica é mais importante que formulá-la. Fostes à igreja pedir mais inteligência, segundo me tens contado. A inteligência é justamente um atributo do reino dos céus. Foi-te dado certo entendimento. O outro verso: Não nos deixeis cair em tentação. O tens experimentado em tua vivência de horror ante o fato de que estavas tornando-te insensível. Mas este é um modo muito estranho de orar, lhe disse assombrado. É o único modo do coração. Para entender as orações é preciso ter uma ideia, ainda que seja aproximada, da comunhão dos santos. Cada uma das orações que conhecemos são um tratado sintético de conhecimentos de grande envergadura. São psicologia que os psicólogos correntes ignoram. O Pai Nosso, por exemplo, pode ser para o indivíduo uma escada de Jacó com que chegar ao céu, se o indivíduo o vive. Para um físico, pode ser o meio de explicar-se a natureza do universo. E conheço um homem dedicado à astronomia que a tem entendido para benefício de seus estudos. Estas orações são a obra da comunhão dos santos. Atualmente, comunhão dos santos tem muitos nomes, segundo seja o credo que cada raça pratica. Não é uma organização estatuída, senão um palpitar da vida universal. São os guardiões da cultura e da civilização, os ajudantes de Deus. Há pouco me falavas acerca do alimento da alma. A que te referes? A um alimento tão real como o que necessita o corpo. Isso se desprende das palavras de Jesus. Não só de pão vive o homem, senão de toda a palavra de Deus. O alimento físico contém energias que nutrem a alma. É necessário para o crescimento. E por crescimento me refiro ao crescimento interior. Quando o homem come, bebe e respira com o propósito fixo de alimentar a sua alma, extrai dos alimentos, do ar,
das bebidas certas substâncias especialmente nutritivas. Porém, há um alimento superior a este, e é o que nos impressiona intimamente. Todos sabemos que os desgostos entorpecem a digestão, e um desgosto é uma impressão. Os transtornos hepáticos produzem um caráter azedo, de modo que, alimentando-se adequadamente de impressões, já sejam internas ou externas, podemos nutrir-nos melhor ou pior. Mas isso requer estudos e esforços. Por exemplo, há aqueles que rezam antes de comer, invocando a bendição do Altíssimo. Porém, durante a comida, conferenciam, discutem ou têm altercações. Durante o processo digestivo, há até os que lançam maldições, ou seja, que não têm uma continuidade em seus propósitos. Mediante a continuidade de propósitos, se forma no homem um órgão novo. Mas é preciso que este órgão exista potencialmente e seja capaz de crescer. Que órgão é esse? Agora não o entenderias porque estás convencido de que já o tens. Todo o mundo está convencido do mesmo. Como estão convencidos da continuidade de seus propósitos? Direi-te, unicamente, que se forma de uma maneira e não de duas, sofrendo deliberadamente e esforçando-se por seguir a voz da consciência. Mas todo mundo sofre? Não. Os sofrimentos lhes chegam como lhes chegam os prazeres. Sofrer deliberadamente pressupõe certo grau de vontade própria. Todos sabemos que o ódio é mau e que o amor é bom. Sabemos que devemos amar a nossos inimigos. Sabemos estas coisas de memória, porém não podemos aplicá-las porque, simplesmente, não temos o grau de vontade suficiente para levá-lo à prática. De modo que a sociedade em que vivemos negocia com o que chama a debilidade humana e esquece o princípio. Para poder sofrer deliberadamente, é necessário ter a força de sobrepor-se ao sofrimento acidental. E isto não significa fugir às alegrias, porque quem sofre acidentalmente também alegra-se acidentalmente. É preciso sobrepor-se ao acidental, e isto só é possível mediante uma continuidade nos propósitos, em um claro entendimento de muitas coisas, a maioria das quais a educação moderna ignora ou deprecia. Poucas vezes havíamos tido uma conversa tão longa. Haveria gostado de continuá-la, mas ele logo desviou a conversação e planejamos novos passeios de bicicleta. Capítulo 6. Passou muito tempo antes que voltássemos a tratar estes assuntos. Durante esse tempo, quis compreender suas palavras e revisei a miúde meus apontamentos. Porém, não entendi grande coisa. As poucas vezes que nos aproximamos do tema, ele evitou aprofundá-lo. E, de minha parte, deixei de fazer as anotações de modo que, agora, me seria impossível reconstruir as frases soltas e as explicações que ele me deu sobre muitos pontos. Interessava-me especialmente o do alimento da alma, mas ele insistia em que era preciso, primeiro, despertar. Que queres me dizer com isso de despertar? Lhe perguntei um dia. Ainda não te das conta? O despertar, ou a vigília de que falo, é difícil, mas não impossível. É um contínuo esforço, um permanente andar às cegas durante muito tempo, até que logramos compreender nossas falácias. Muito obrigado por assistir ao nosso canal. Se gostou, se inscreva, deixe seu like, comente e compartilhe, por favor. Acima há um link de um livro grátis, Hercólogos, que ajuda a ter um melhor entendimento da vida, com técnicas de viagem astral e morte do ego, eliminação de defeitos psicológicos.